se você quisesse se expressar, mas a sua voz fosse um grande problema? Foi o que eu ouvi boa parte da minha vida. Desde o início da minha adolescência até o início da minha vida adulta, eu ouvi muitas vezes, repetidas vezes, que, nossa, mas quantos anos ela tem? Nossa, ela fala igual criança, né? Nossa, a vozinha dela parece voz de criança. Bom, já vou avisando vocês que eu estou aqui no meu quarto de forma bem íntima pra gente conversar sobre esse assunto, que é algo íntimo pra mim também, mas tá tendo obra aqui do lado da minha casa, então vocês vão ouvir barulho de caminhão, de trator, tem trem que passa aqui por perto também, e não vai ter como eu ficar parando toda hora que um caminhão fazer barulho ou um trem buzinar por aí. Então, quando vocês ouvirem, é só relevar. Bom, como eu disse pra vocês, isso se tornou um problema na minha vida, coisa que pra mim antes não era. Eu acabei adotando esse problema pra mim por conta da opinião dos outros. Como eu contei pra vocês lá no primeiro vídeo do canal, eu sou uma pessoa de expressão. Eu gosto muito de me expressar, principalmente através da arte. Através de música, de vídeos, eu sempre gosto de me expressar de alguma forma. Na adolescência eu gostava até muito de escrever, tinha até um blog. Então, assim, essa parte de expressar meu sentimento, meu pensamento, sempre foi algo que rodeou muito a minha vida. Mas, em boa parte, né, da minha vida, como eu falei pra vocês, sempre quando eu tentava me mostrar pro mundo através de alguma interação, conversa, atendendo um telefone, eu sempre fui meio que inferiorizada, ridicularizada por conta da minha voz. E hoje em dia, pra ser sincera, eu nem sei qual é a minha voz verdadeira. Porque eu acho que eu passei tanto tempo também me adaptando, tentando falar de uma certa forma, pra não ouvir mais esse tipo de comentário de que eu tinha voz de criança, que eu nem sei qual é o som da minha voz original. O som da minha voz sem adaptações, sem medo de falar de verdade, sabe? Eu me lembro que até na minha infância assim, né, mais já pré-adolescente ali, às vezes eu tava conversando com a minha família, no meio de roda de amigos ali, tudo, e eu começava a falar e minha mãe me dava bronca, de tipo assim, fala direito, Angélica, para de ficar falando igual criança, fala direito. Eu não tava falando igual criança, sabe? Eu tava só falando. Eu era advertida por isso, então na minha cabeça meio que dava um nó. E aí tudo isso começou a criar, além de uma insegurança enorme em poder me portar pro mundo, né? Poder me comunicar com o mundo, porque se eu não podia falar do jeito que eu sei falar, eu tinha que tentar melhorar a minha voz e tudo mais, já estava perdendo algumas características minhas de fato. Muitas vezes também no meu trabalho, quando eu comentava alguma coisa, quando a gente estava numa roda de reunião, alguma coisa assim, eu falava e era muito comum das pessoas fazerem assim: hã? Quê? Você falou muito baixinho, você pode falar de novo? E às vezes eu nem discordo disso, porque eu acho que eu fiquei com tanto receio de pôr minha voz pra fora, com medo de ser julgada, com medo de ser ridicularizada por voz de criança, que quando eu ia falar, eu meio que colocava minha voz pra dentro. E eu ouço isso muito frequentemente até hoje, do meu marido, da minha mãe, né? Fala de novo, repete o que você falou. Nossa, você fala pra dentro. Isso me deixa tão insegura, gente, me deixa tão pequena, porque significa que nem pra falar com a minha própria voz eu tenho capacidade. E aí, de uma pessoa que queria muito se comunicar, que queria muito se expressar pro mundo e pra todos ao redor, começou a se tornar uma pessoa cada vez mais introspectiva, mais tímida, mais retraída e completamente mais insegura, né? Até porque toda vez que eu ia falar, eu não era compreendida. Pelo volume da minha voz, porque eu começava a falar mais baixo, mais pra dentro mesmo, por conta desse receio do julgamento. E outra com medo já de ser piada novamente, né? E falar, nossa, voz de criança. Eu atualmente tenho 31 anos e ainda me sinto completamente insegura sobre a minha voz. Eu comecei a adaptar tanto ela que, de fato, eu não sei mais qual é a minha voz original, gente. Tem horas que eu sinto que eu tendo usar ela mais afinada. Afinada? Não é afinada de tom, não. De mais fininha, mais soprosa, mais meio que soprano, assim, sabe? Mas eu percebo que quando eu estou brava, eu falo mais firme, mais grave.
sabe? Mas eu percebo que quando eu falo normalmente, eu meio que não falo com a minha voz de dentro. Tipo assim, de peito, sabe? Sei lá explicar. Eu falo com a minha voz aveludada, já pra ter talvez mais aceitação, pra talvez ter mais empatia com quem vai ouvir e não com a minha voz mesmo, sabe? Não sei se tá dando pra entender. E enfim, quando você fala pra alguém que ela não tem capacidade nem de usar a própria voz, porque a voz é meio que ridícula, é uma piada, fica imitando uma criança, mesmo que eu não estava fazendo aquilo, você começa a duvidar de si mesma, você começa a ter muita insegurança do que é que você está fazendo, da forma como você vai se expressar, com a forma que você vai falar com os outros. Você começa a se sentir insegura de tudo, porque a nossa voz é o nosso maior canal de comunicação. Então, se todo mundo, né, meio que era uma coisa meio que unânime dos outros falarem, se todo mundo falava que eu tinha voz de criança e tudo mais, eu comecei a adotar aquilo como a verdade pura. E às vezes, para quem tá ouvindo, pode até ser mesmo que se assemelha à voz de uma criança. Mas eu não tava fazendo aquilo com intenção de me infantilizar. Era só a minha forma de falar. É só a minha voz, entendeu? E isso criou um grande abismo entre a minha confiança e a minha forma de se expressar. Porque a minha voz fica ali no meio, ela é o canal para unir essas duas coisas. E eu acabei ficando muito pequena, muito introspectiva, porque eu tinha muito medo de ser julgada e ridicularizada, porque iam falar que eu falo igual criança. Usando uma outra reflexão, eu nem sei também se às vezes eu comecei a adotar essa voz um pouco mais aveludada e mais fininha para me comunicar, de tanto ter sido repreendida também, entendeu? Então já era meio que uma voz de precaução, sabe? Com medo do que os outros iriam falar de mim, eu já tentava falar de uma forma mais doce para ver se eu seria um pouco mais aceita. E tinha muitas vezes que algumas pessoas que não me conheciam há muito tempo e tinham contato comigo, me ouviam falando, falavam, né, para os meus familiares, para minha mãe: nossa, a Angélica é tão doce, né? Ela é tão fofinha. E aí, pasmem, né? A minha mãe sempre, eu não sei se ela fazia de forma a me prejudicar, vamos dizer assim, sabe? Mas sei lá, ela fazia um certo tipo de comentário que não era muito agradável e não me favorecia em nada, né? Mas ela sempre falava para as pessoas assim: ah, é porque você não conhece. A Angélica é super brava, geniosa. Nossa, em casa você precisa de ver, isso daí é só uma máscara, é só uma fachada. E é claro, né? É claro que fora de casa, na rua, a gente tem um pouco mais de paciência, vamos dizer assim, né? Pra lidar com as pessoas e tudo mais, do que com quem a gente convive. Infelizmente, né? Isso não tô querendo dizer que é algo bom, não. Mas eu acho que é uma forma tão ruim, você acaba piorando a imagem da pessoa, sabe? Não tinha necessidade desse tipo de comportamento, mas isso acontecia toda santa vez, uma vez atrás da outra. Isso só reforçava ainda mais a minha forma de me inferiorizar, porque parecia que eu não prestava pra nada, né? Já falavam que eu tinha voz de criança, que eu falava igual criança. Aí quando me elogiavam, falando que achavam que eu era uma pessoa doce, uma pessoa meiga, minha mãe já contrariava, falava que não, que eu era super geniosa, que eu era terrível, que eu era brava e tudo mais. Pensa, eu comecei a adotar isso como completa verdade, que realmente não prestava pra nada. Eu achava que eu realmente tinha uma voz de criança, às vezes até hoje ainda acho. É triste, gente. E que eu ainda era uma farsa pro povo, porque minha mãe sempre falava que em casa eu era geniosa e pros outros eu me mostrava mais doce e meiga. Aí, o que eu quero dizer com tudo isso é que essas coisas, elas vão enraizando na gente e atrapalhando muito no nosso processo de autoconfiança, né? Porque eu,
considero que eu fui uma pessoa muito insegura ao longo da minha vida. Desde a minha infância, adolescência, vida adulta, né, o início da vida adulta ali dos 20 anos, muito insegura, e eu sempre priorizei a opinião do outro sobre mim como a verdade pura e plena. E aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai tendo mais ferramentas, informações, né, sobre como a gente pode conhecer a nós mesmos, de onde vêm essas coisas, de onde vêm essas opiniões, esses pensamentos que a gente tem. E eu comecei a entender que aquilo não era a opinião da Angélica sobre a Angélica, entende? Era a opinião que a Angélica adotou por ouvir repetidas vezes de pessoas que têm uma certa relevância na minha vida. Mas isso não significa que era a verdade. Bom, e por que eu trouxe essa pauta para esse canal aqui agora? Porque isso atrapalhou até essa minha decisão de voltar a ter um canal no YouTube. Porque pensa, na hora que eu dou o play aqui e começo a falar, já vem logo na minha cabeça todos esses pensamentos de se comporta, se controla. Como é que você vai falar? Você vai falar com a sua voz mesmo? Você vai falar com voz de criança? Você não vai ter medo das pessoas ficarem comentando igual as outras? Lá alguns anos atrás estavam falando que você fala igual criança. E aí eu tinha medo de perder a minha credibilidade, entendeu? Por conta da minha voz ser taxada como voz de criança, eu tinha medo de me expor aqui como uma adulta que tá se redescobrindo, que tá conhecendo a própria vida e ser menosprezada, inferiorizada por conta da minha voz. Porque no vídeo, aqui no meu canal, o meio que eu tenho para me comunicar com vocês, além da imagem, da visão, é com a minha voz. E eu estava completamente insegura em usá-la outra vez. Ainda estou, não vou negar. Ó, Zeus quis aparecer aqui no vídeo, né, Zeus? Né, filho? Ele não entra no quarto aqui, viu? Ele não dorme com a gente. Mas quando eu vou gravar, principalmente quando eu gravo aqui no quarto, se eu não abro para essa criança entrar, ele não deixa eu gravar, que ele fica miando e arranhando a porta. Né, Zeus? E é isso, eu ainda não encontrei a receita de como superar esse probleminha aí de insegurança com a minha voz, mas acho que estou no caminho, justamente por estar aqui, realizando algo que eu quero, que é me comunicar, expressar o que eu penso, expressar no que eu acredito e trocar ideias, mostrar o que passa na minha cabeça sobre determinados assuntos, comentar sobre as experiências que eu já vivi, independente de como eu tô me sentindo no momento, se vai ser algo que eu tô completamente segura em estar fazendo ou não. Eu preciso ir vencendo pouco a pouco essa questão que me veio, né, sendo construída ao longo da minha vida de forma a me deixar insegura com a minha própria voz. Eu acho que eu tô nesse caminho, voltando a usar os recursos que eu quero e não me calando diante da minha própria vida, né? Porque a vida é minha, eu tenho muito para poder falar, muito para poder contribuir, eu acho, com as pessoas, sejam coisas que a gente traga uma reflexão super uau sobre a vida, sobre um tema super incrível, ou sobre coisas bobas e coisas que a gente só queira falar sobre sonhos e fantasias e tudo mais, e desejos do coração. Eu acho que tudo é muito válido e eu tenho muito para falar sobre essas coisas e eu não queria mais ficar calada, independente se a minha voz ia agradar alguém ou desagradar. Bom, é isso. Essa é a minha voz e eu estou usando ela agora. E eu espero que se você tenha se identificado com esse vídeo, se você passa ou já passou por uma situação parecida com a minha, não sei, porque na minha cabeça eu acho que eu sou a única que passei por esse tipo de situação sobre a voz. Mas se você também passou por isso, comenta algo aqui embaixo ou simplesmente coloca aquele emoji da mocinha gritando, do carinha gritando, que eu vou entender que você tem voz e que você vai ser ouvido a partir de hoje. A nossa voz é nosso registro sonoro único nessa vida. Então não tenha vergonha de usá-la, tá bom? Conta comigo. Um beijo!